Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos unidos e reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É com grande alegria que hoje estamos aqui para fazer a leitura do Evangelho do dia e partilhar da reflexão aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Logo nesta quinta-feira, dia 15 de janeiro, já estamos na metade do primeiro mês do ano, mas desde já eu gostaria de desejar um feliz ano novo para cada um de vocês, aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de encontrar pessoalmente, e desejar que a bondade de Deus reine na sua vida, que seja um ano próspero, um ano de muitas bênçãos e de muitas alegrias na presença de Cristo. E hoje o evangelho que vamos partilhar está no livro de Marcos, capítulo 1, os versículos 40 a 45. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sumo sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. E por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, depois de passado o tempo do Natal, entramos agora, a partir da segunda-feira, na primeira semana do tempo comum. Este tempo em que nós vamos vivenciando tudo aquilo que Jesus viveu, na Terra, e também já nos preparando, conhecendo toda a história, para logo depois, daqui a alguns meses, a gente entrar então no período de Quaresma, preparação para a Páscoa do Senhor. Então, este período do tempo comum vem nos fortalecer a nossa fé, mostrando os ensinamentos, mostrando a vida, a trajetória da vida de Jesus Cristo. Nós, no decorrer dessa semana, vimos desde a segunda-feira a escolha, de alguns dos discípulos, Simão Pedro, por exemplo, que foi chamado a ser pescador de homens. Um convite a cada um de nós também, iniciando o ano, iniciando este tempo comum, cada um de nós somos chamados também a sermos discípulos e discípulas de Deus, a levar o evangelho e a tornar-se então pescadores de homens e mulheres para esta linda obra do Senhor. Depois, na terça e na quarta-feira, o Senhor, e hoje também, o Senhor vem mostrando curas, mostrando aquilo que ele veio fazer, como nós vimos no final de semana, no domingo, que ele passou pela terra fazendo bem, curando, indo ao encontro daqueles que precisavam. Então, na terça, na quarta e no evangelho de hoje, vem mostrar para nós essa trajetória de Jesus que passa, por onde ele passa, as pessoas que precisam dele, ele olha com amor, ele olha com piedade, com compaixão e realiza então as curas, atende às necessidades daquele povo. Muitas vezes curas físicas, mas também curas espirituais, curas da alma, a libertação, dos males, dos pecados que aprisionam muitas vezes nós no mundo afastado do mundo de Deus. E o que eu acho interessante também para trazer para a reflexão de hoje foi uma parte do evangelho de ontem, em que Jesus ele se retira em oração, na madrugada, vai para um lugar mais afastado e ali ele faz a sua oração a Deus. E quando ele volta, quando ele encontra com os discípulos que o procuram, ele fala que já não é mais um lugar para a gente ficar. Nós precisamos, levar a palavra de Deus
a outros lugares, né? A outras aldeias, a outros lugares. E é interessante essa parte deste evangelho de ontem para nossa reflexão, porque nos mostra que nós precisamos muitas vezes nos retirar em oração para entender a vontade de Deus antes de nós darmos segmentos na nossa vida. Antes de nós tomarmos decisões, antes de nós mudarmos o rumo, antes de nós tomarmos alguma atitude, antes mesmo do cotidiano, né? Quando a gente levanta, antes de iniciar o nosso dia, se retirar em oração um momento, colocar Deus à frente, quando a gente vai dormir, a mesma coisa, para entender se nós estamos no caminho certo, se é necessário ficar ou se é necessário mudar a rota, né? Mudar os planos, ir mais para os planos de Deus e deixar os nossos planos de lado. Hoje, o evangelho de hoje, ele vem falar para nós sobre o leproso, né? Aquela doença que aqueles povos daquela época que eram doentes eram discriminados, afastados da sociedade, né? Eram pessoas vistas como pessoas más, que pecaram, né? Que a ira do Senhor caiu sobre eles. E as pessoas tinham, então, um certo repúdio, né? Se afastavam daquelas pessoas, eram doenças que davam na pele, então não queriam contato para não pegar a doença para si também. E quando esse leproso ele se aproxima de Jesus, a primeira coisa que o evangelho de hoje nos diz é que ele se prostra, né? Ele se coloca de joelhos. E ali, de joelhos aos pés de Jesus, ele pede: se tu queres, eu posso ser curado. Olha que audácia, mas que ensinamento, né, para cada um de nós. Porque muitas vezes a gente pede a cura, mas pede com uma autoridade humana. Eu quero ser curado, né? Eu preciso desta cura, sem saber se essa cura vai ser boa, né? Vai servir para nossa salvação. Se é os planos de Deus e a vontade de Deus que nós sejamos curados. Então a gente precisa aprender com esse leproso do evangelho de hoje, que primeiro de tudo nós precisamos ir ao encontro de Jesus, né? Jesus não foi até ele, foi ele que foi até o encontro de Jesus. A segunda lição de hoje, se colocar de joelhos, em sinal de humildade, em sinal de reconhecimento que Deus é soberano, que ele faz as coisas no tempo dele, na vontade dele, né? E a terceira coisa, a forma com que nós pedimos, como que nós rezamos, como que nós clamamos as nossas necessidades diante de Deus. Aqui o leproso nos ensina que nós precisamos colocar a vontade do Senhor acima de todas as coisas. Se tu queres, né? Essa é a forma correta que nós devemos rezar e pedir. Senhor, se tu queres que seja feita a tua vontade na minha vida, né? Se tu queres que eu seja curado, se tu queres que eu vá para este lado ou que eu vá para aquele lado, que eu tome esta decisão ou aquela decisão, que eu permaneça ou que eu troque a rota. A gente sempre precisa, a exemplo deste leproso, colocar a vontade de Deus acima das vontades humanas, né? Acima das nossas vontades, dos nossos desejos. E aí Jesus, olhando então aquela situação, reconhecendo a humildade e a necessidade e vendo que aquela cura ela iria servir para a salvação, né? Para a alma mesmo daquele homem. Aí Jesus faz gestos importantes, né? Antes dele responder, Jesus toca. Coisa que ninguém queria, que ninguém fazia, mas para mostrar para nós e para aquele homem que Jesus ele se solidariza com as nossas dores, né? Que ele está aqui ó, lado a lado conosco, que se a gente sofre, ele também sofre, né? Que se a gente chora, ele também chora junto conosco, que ele está aqui, pele a pele conosco, que ele toca em nós, ele sente a nossa dor. Então, o primeiro gesto de Jesus nesse ato de cura foi tocar, né? Jesus toca aquele homem e com compaixão, então ele olha toda aquela cena, fica comovido e aí sim ele fala, então, eu quero, né? Eu quero que você seja curado. E imediatamente o leproso é limpo, é curado, torna-se um homem novo. Então, quando nós vamos de encontro com o Senhor, quando nós reconhecemos que Ele pode todas as coisas na nossa vida, se for da vontade dEle, Ele nos toca e Ele nos transforma em homens e mulheres novas, pelo querer dEle, pela ação dEle. E aí, só para fechar
a nossa reflexão de hoje, o final deste evangelho, que Jesus pede então que ele vá, né, até o templo, mostre aos sumos sacerdotes o que aconteceu, faça então a sua oferenda de gratidão e ele pede que ele seja sigiloso, né, que ele tome cuidado na forma com que ele vai falar. Mas diante de tamanha alegria, de reconhecimento do que Deus fez na vida dele, né, daquele toque, daquele agir de Jesus, ele não se aguenta. Então ele vai e vai anunciando e vai proclamando. Mas isso é bom porque mostra a ação de Jesus, né, mostra para que Jesus veio. Mas por um outro lado, como nós vimos no final do Evangelho, devido a isso, Jesus teve que então se afastar, né? Não podia entrar nas cidades, né, para pregar, porque ele foi cada vez mais sendo perseguido. E as pessoas então buscavam a ele, né? E fechando, quantas vezes nós falamos demais sem realmente sentir ou entender, afastamos Jesus da nossa vida com as nossas atitudes e depois se esquecemos de ir ao encontro dele, né? Mesmo Jesus se afastando daquele povo, não podendo entrar ali nas cidades, mas as pessoas que realmente tinham sede, desejavam, né, a presença dele, iam ao seu encontro. Nós precisamos ser essas pessoas que vai ao encontro, que busca o Senhor nas missas, nas celebrações, nos encontros, na comunidade, na família, em oração, em todos os momentos, aonde 2 ou mais estiverem reunidos em seu santo nome, ele ali estará. Então nós precisamos buscá-lo, estar em constante busca de Jesus Cristo na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos e continuaremos unidos e reunidos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, um ótimo finalzinho aí de semana, um final de semana abençoado para cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor.